Alex, como é que está a situação de Botafogo, hein? Bom, bora lá. Vamos explicar a situação dessa troca com o Botafogo, porque ela é complexa, tá? Eles abrangem muito, mas aos poucos a gente está começando a entender uma linearidade. Primeiro ponto, o Botafogo quer o Ferrarese e já há um acordo com o Ferrarese. Com o Ferrarese não tem muito mais o que tratar. É só o São Paulo dar o aval para essa contratação. O staff me afirmou que já acertou salário, já acertou luva, tá tudo certo e o Ferrarese topou a ida para o Botafogo. E aí, o que tinham conversado São Paulo e Botafogo, a ida dele seria por empréstimo, com opção de compra, 5 milhões de euros na opção de compra, o que dá hoje algo em torno de 31 milhões de reais. Então isso está certo. Só que aí o São Paulo, como não vai ter grana no negócio, o São Paulo está vendo as contrapartidas. Em meio a isso, o Botafogo também tem um interesse no Pablo Maia. Aí o staff confirma esse interesse e as conversas, mas ainda não está fechado a parte do Pablo. Eles ainda estão conversando. E o São Paulo também topa colocar o Pablo Maia nesse negócio. O do Pablo ainda só não está muito claro se seria empréstimo ou em definitivo. E até uma fonte dentro do São Paulo fala que vai depender muito de quem vir. Se quem vir nessa negociação do Pablo, seja por empréstimo ou também definitivo. Mas que existem essas conversas. Aí tem um lado do Rodriguinho, que é um outro lado um pouquinho mais complexo. Olha como ele vem. O do Rodriguinho é um pouquinho mais complexo, por quê? O Botafogo confirma o interesse, o São Paulo confirma que tem o interesse em colocá-lo na troca, só que o staff do Rodriguinho nega veementemente que abriu conversas com o Botafogo e até nos trouxe, a gente trouxe durante a semana com exclusividade, de que o staff do Rodriguinho tem conversado com a Ajax e com o Bayer Leverkusen, que isso não deve acontecer para agora, porque a janela é fraca lá em janeiro, mas que para o meio do ano eles estariam vendo essa possibilidade do Rodriguinho ir para a Europa. E aí já trouxemos as possibilidades de idas para o Botafogo. Já para o lado do São Paulo, o São Paulo tem alguns nomes que gosta, Marlon Freitas, Vitinho, mas do que eu pude apurar, o Marlon Freitas, inclusive o staff, me afirmou com todas as palavras. E sem chance, vamos renovar com o Botafogo. O do Vitinho, eles querem falar só em janeiro sobre essa possibilidade, só que o São Paulo quer fechar logo essa situação, então deixou o Vitinho de stand-by. E aí, tem outros nomes aí na mesa, e aí dos nomes que o São Paulo gostou, é o Tuco Correa, atacante, Joaquim Correa, que passou pela Inter de Milão. O problema era salário dele, ele ganha, eu não vou trazer números, mas ele ganha o mesmo salário do Lucas Moura para a gente ter uma comparação. E aí o Botafogo estaria disposto a pagar parte desses vencimentos para colocar o Tuco Correa no São Paulo. E aí o São Paulo estaria negociando essa possibilidade. O que mais está emperrando é que o São Paulo está insistindo muito nessa troca de ter o Savarino. O São Paulo não está querendo abrir mão de ter o Savarino. E o Botafogo até topa liberar o Savarino, porque ele é um dos maiores salários lá no Botafogo. O Botafogo quer diminuir a folha. O problema é que o Savarino não quer. O Savarino, ele é anunciado pelo André Cury. Pode falar. Alex, minha pergunta é, o salário do Savarino, ele é maior do que o do Joaquim Correa? Portanto, é maior do que o do Lucas Moura, não? Não. Para a gente ter uma comparação, o Savarino ganha próximo do Caleri e do Luciano. Pra gente ter já é um salário alto. Mas eu acho que é um jogador que. Mas eu acho que é um jogador que entrega, né? Um jogador que vem para ser titular. Para brigar por titularidade. A avaliação do São Paulo, de que quer diminuir a folha, mas está surgindo uma oportunidade de ter um jogador de alto nível, na visão do São Paulo, então eles fariam esse encaixe. Só que o Savarino não quer sair, meu irmão. E aí foi me falado um monte de clubes que tentaram a contratação, só que o Savarino não quer. O Sampaoli lá, por exemplo, pegou o telefoninho dele e ligou direto para o Savarino. Ele tem uma proximidade com o Savarino porque já trabalharam juntos. E o Savarino tá falando que não quer sair do Botafogo. E aí o São Paulo até cogita, dá uma ligada lá pro Crespo, fala, pô, aqui ó, tu quer o cara, porque o Crespo topou, o Crespo inclusive, a insistência do Crespo em ter o Savarino é um dos motivos do São Paulo ainda tá querendo essa contratação, para colocar o Crespo nessa roda de conversa para ver se ele consegue ali com o seu Portunhol não, né? Os dois são castelhanos. Com o seu charme, que nós conhecemos de Hernan Crespo. Charme portenho. Então, é mais ou menos nesse cenário que a gente tem hoje de São Paulo e Botafogo, tá? Então, é mais ou menos por aí. Tá começando a criar corpo, opções, o que um quer, o que cada um quer, mas tá travado muito por conta dessa questão do Savarino. O Savarino, por enquanto, ele não quer sair do Botafogo. E não é que ele não quer jogar no São Paulo, tá?
ele não quer sair do Botafogo. A família está estruturada no Rio, ele adora a cidade, ele quer... Rio de Janeiro é maravilhoso. Se eu pudesse escolher também, não sei. Então, hoje é o que temos dessa troca, é mais ou menos isso. Ó, posso dar o meu parecer aqui, Maurício? Boa noite, viu, Maurício? Boa noite, viu, Maurício? Você pode não ficar tão carrancudo hoje. Boa noite, Alexandre. Dá a sua opinião ali, mas olha o trânsito, cuidado. Não, fica tranquilo aqui, 18 horas e 51 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, aquele trânsito de compras de Natal, entende? Aquela coisa gostosa. Seguinte, eu acho, minha visão, tá? Eu acho que o São Paulo tem que bater o pé pelo Savarino. São Paulo tem jogadores, digamos, do meio para frente, pouco relevantes, né? Perdeu muitas peças, né? A gente, não só pelas lesões, mas perdeu todos os meninos de Cotia que faziam toda aquela frente. Perdeu. Vamos lembrar do William Gomes, né? William Gomes, Henrique do Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves. São Paulo perdeu muita força no ataque. Tem a possibilidade de algumas voltas, mas aí é aquela coisa, né? A nossa esperança agora vai ser que o Eric tenha encontrado aí o futebol dele que ficou perdido. Maurício vai ter um infarto. Então eu acho que temos que bater o pé sim no Savarino, até porque nós não estamos falando de jogadores, digamos, banco de reservas. Pablo Maia terminou, óbvio, por falta de opção ali, mas terminou como titular. Rodriguinho é uma promessa, né? Enfim, é um jogador promissor, novo, jovem. O próprio Ferrarese também é um jogador de seleção, né, na Venezuela. Eu acho que o São Paulo tem que bater o pé, porque para ser a troca pau a pau, o pau do Botafogo tem que ficar igual ao pau do São Paulo. Muito bem. Olha, o Marlon Freitas, para mim, é o melhor nome de todos esses aí. Cara. Melhor nome até que o Savarino. O Savarino é bom jogador e tal, mas acho que quem mudaria o patamar do meio-campo seria o Marlon Freitas. Eu sonho ter um meio-campo, já pensou, com Marlon Freitas e Marcos Antônio. O Ferrarese, gente, ele foi mal nessa temporada, vamos falar. Não é um reserva. Daí acho que pode contratar um outro zagueiro aí para reserva. O Vitinho é um cara que viria para ser titular. O Vitinho veio do Mônaco, mas deve ganhar uma bica, porque veio da Europa. Mas seria titular da lateral direita. Esse eu gostaria, sim. Vitinho, Marlon Freitas, e pode até ser, mas entre Savarino e Joaquim Correia, acho que eu prefiro o Savarino. Né? E o São Paulo está dando, então seria Ferrarese. O Rodriguinho eu já esperei bastante, acho que ele já teve todas as oportunidades para mostrar e não mostrou, não vai. Então eu acho que é um Shailon 2.0, tá? Infelizmente chego a essa conclusão. Então, acho que pode ser colocado aí na troca. Mas como é que são as condições da troca? Não é pau a pau, né? É 3x3, é 1x1. A gente não sabe ainda, né, quais são essas condições. Vai ter volta de dinheiro? Quem que voltaria dinheiro? Não sei, Alex. Não é, então, acho que não é uma simples troca 3x3, né? Não, exatamente. Tanto é que estão vendo justamente as condições. Ainda não está claro se, por exemplo, o Ferrarese está claro que seria por empréstimo. São Paulo vê isso já como sacramentado, só quer saber o que ele teria contrapartida. E aí eles estão conversando. O Tuco Correia, se for, vai por empréstimo, já que a gente vai pagar parte dos salários, beleza. Até pelo que eu entendi, o Tuco Correia só seria por empréstimo. Até porque o Botafogo poderia, caso ele vá bem aqui, lucrar depois. Mas aí o Rodriguinho, não dá para ele por empréstimo, ele tem que ir em definitivo, porque ele só tem contrato até dezembro de 26. Então, para o São Paulo, tem que vir alguém em definitivo. Então, são essas contrapartidas. Dinheiro tá mal. Tanto o lado de Botafogo quanto de São Paulo falam, não vamos envolver dinheiro. Vai ser, esse vai por empréstimo, esse vai em definitivo, e aí eles vão compor ali para tentar os dois entender o que será mais justo para cada um. E daí eu acho que você coaliza um pouco essa preocupação do
do Matheus aqui, que o Marlon Freitas 30 a mais, o Botafogo liberaria se não fosse vantajoso trazer um volante de 23 anos, né? Está indo, o Pablo Maia tem 23, o Marlon tem 30, o Rodriguinho tem o quê? 20 anos, 20, 21 anos, né? Deixa eu ver o Vitinho aqui. Então, essas coisas têm que ser equalizadas com essas situações de ser empréstimo ou em definitivo, né? Você tem que fazer um valuation, Ale Salvador, valuation dos caras. Valuation, mas assim, Maurício, eu acho que na troca, por exemplo, do Danielzinho, a gente tem que considerar que o São Paulo já fez uma troca para um jogador mais jovem, né? Saiu o Luiz Gustavo, um jogador de 37 anos, talvez nos acréscimos dos acréscimos da sua carreira, e aí trouxe um jogador titular de um time que foi bem na última temporada. Então, nesse caso, eu acho que o São Paulo renovou, né, o seu plantel. Mas eu concordo com você. Acho que por isso que eu falo que a direção de futebol, né, o Rui Costa, agora nem sei se o Carlo Magno, o que ele vai apitar, se apita alguma coisa, se ele entende de futebol. Calma, a gente já vai falar desse cara aí daqui a pouco. Mas eu acho que tem que avaliar se o acréscimo, por exemplo, que um Savarino, que um Vitinho, que um Marlon Freitas vão dar para o elenco. São Paulo carecia de peças que mudassem, né, o seu jogo. Eu estava até pensando, fazendo uma reflexão, né, por exemplo, vendo, óbvio, estou aqui comparando com, digamos, o suprassumo do que nós temos hoje no futebol brasileiro, que é Flamengo e Palmeiras. A gente tem que convir que o que o Flamengo tinha de troca de 6 por meia dúzia, né? Ou seja, ou de uma qualidade técnica equivalente do banco de reservas e dos titulares, era impressionante. Eu acho que o São Paulo, minimamente, nas suas condições, evidentemente, não tem a mesma qualidade técnica, nem o mesmo budget do Flamengo, mas tem que pensar no jogador e falar, não, esse aqui, o Savarino e o Ferreirinha não são do mesmo patamar? Acho que são, já tem uma conversa boa aí para falar quem que é mais talentoso. Mesma coisa, o Vitinho com certeza está melhor do que o Cédric, né? Acho que tem aí mais formado, né? Mais testado do que o Mike. Então acho que tem. Não, ele jogou no Burnley da Inglaterra. Isso, ele veio da Premier League, exatamente. Tem 2 convocações para a seleção brasileira enquanto jogador do Botafogo. Não, e o ano de 2024 dele foi exemplar, né? Campeão e titular, né? Muito bem. Ele, o Alex Telles ali formaram, né, a dupla titular ali do Botafogo. Acho que eu gosto dos nomes, Maurício, mas além da questão do salário, porque realmente, né, a água, se não ficou claro que a água bateu na bunda do cofre tricolor, não sei mais o que precisa acontecer nesse clube para a gente perceber isso, mas teoricamente o São Paulo está trocando a certeza, vou nem falar de certeza, né? Porque como é que a gente fala que Pablo Maia e Rodriguinho são vendas certas, né? São lucro garantido. Esses jogadores, o Pablo Maia principalmente, parece que já passou até mesmo do seu auge, né? Enfim, óbvio que jogadores têm uma carreira às vezes de altos e baixos, né? São ciclos que acabam acontecendo. Mas o primeiro ciclo da carreira do Pablo Maia parece estar na descendente, né? Não sabemos aí como é que vai ser essa segunda parte. E às vezes, né, como por exemplo o Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio ficou no clube ali só amargando frustrações, sendo xingado pela torcida, aí de repente foi para o Flamengo e fez parte do time de 2019, que foi talvez o time que mais encantou o mundo aí com futebol vistoso nos últimos tempos. Então, eu acho que é uma troca que me traz uma curiosidade boa, assim, não é o São Paulo, não é a troca Caracu. Maurício, explica pra galera o que é o trato Caracu. Não sei, eu sei que é uma bebida aí, fortificante até quando tem algumas receitas. Uma preocupação aqui, Alex, o Luiz Henrique, será que precisamos mesmo de um lateral direito? Tem isso, hein? Se o São Paulo tem dinheiro, se tem dinheiro curto, ele precisa aumentar o elenco, né? Para enfrentar a temporada. O São Paulo tem 3 laterais hoje. Tem o Cédric, o Mike e tem o Mailton. Será que o Vitinho é melhor que os 3, tá?
Daí precisaria fazer alguma coisa com um deles, pelo menos, né? Porque Mas por exemplo, na lateral esquerda vai ter só dois, o Enzo e o Wendel, que é pouco confiável fisicamente. Então, na esquerda vai precisar de mais um. Cobertor curto, meu caro Alex. Então, quando começaram esses nomes aí e eu vi que o Vitinho estava sendo muito forte, carece ainda de apuração, mas o Mike já está recebendo sondagens. E aí bate, por exemplo, com o orçamento que foi aprovado agora, que a gente vai entrar no tema, de precisar de 180 milhões em vendas. Então, não sei se o São Paulo já está antevendo também o passo de venda do Mike, que tem sondagens, mas é aquela sondagem ainda de praxe de mercado, nenhum interessado de fato ainda em comprar, mas pode ser esse cenário. Mas tirando isso, se não for isso, eu também concordo. Acho que o Vitinho, como você trouxe, para mim ele é o melhor dos três. Acho que é inegável. Tanto é que o Ancelotti acabou de convocá-lo em algumas partidas. Ele jogou, inclusive, com a camisa da seleção. É inegável que ele é melhor do que o que temos. Mas será que vale a pena você só melhorar uma posição que você já tem mais jogadores ou você preencher as lacunas que hoje tem dentro do seu elenco? Então, acho que é uma reflexão que o São Paulo deveria fazer antes de melhorar algumas posições do elenco. Primeiro, sanar algumas questões. E aí, depois, sim, quem sabe, aí você melhorar os jogadores. Mas, realmente, na minha visão, prefiro Marlon Freitas, Savarino, outros nomes para preencher outras questões do São Paulo do que propriamente o lateral direito. André, superchat. Amigos, o Botafogo ainda não deve para o São Paulo? Como confiar num negócio desses? Deve? Não sei, todo mundo no futebol deve para todo mundo. Né? Eu acho que já foi equacionada, né, a questão lá do Léo Perry, né, do Lucas Perry e do Tietê. Chegou a ter uma dívida referente a isso, mas hoje já está equacionada, está em dia, podemos dizer. O que tem, na verdade, é o do Henrique Almeida lá atrás, mas aí está lá atrás ainda porque se tornou SAF. É do Botafogo Associativo, né, não é da SAF. Exato, então o Botafogo deve, mas o associativo não é a SAF. Então hoje o Botafogo está em dia aí com o São Paulo. Mais um superchat, Ricardo Bechara. O São Paulo tem 3 laterais direitos. Estamos mandando 2 jovens, Pablo e Rodriguinho, por 30, trazendo jogadores 30 a mais. Sempre negócios da China do São Paulo. Me lembro 5-2 com o Cruzeiro do passado. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Mas 5-2 foi bom para o São Paulo. Mas aquele... Porra! Cidinho e Belete! Um abraço, Ricardo. Obrigado, viu? Acho que um 5-2 desse nunca mais acontece. Mas o São Paulo também já fez uns negócios meio ruins aí. Quantos jogadores o São Paulo mandou para o Santos pelo Axel, Maurício? Não lembro. Foram vários. Cara, foi... Eu não sei. Não me lembro. Eu lembro foi Bentinho e mais uma pá. E aí, né? O Axel era para ser o jogador, né? O jogador moderno. O Tele era fã dele. Aí o Axel, só me lembro do Axel no jogo de 2000, Maurício. Aquilo foi duro. Teve a troca do Arouca também pelo Rodrigo Souto, né? Que não foi o Arouca arrebentou lá, foi campeão, Rodrigo Souto. Bom, mas numa dessa a gente trouxe o Luciano aí, né? No lugar do Everton lá, o Everton. Esqueci o apelido dele. Tava muito o Everton. Cabeça de Minecraft. Cabeça de Minecraft, maravilhoso. O M. Santos aqui, o São Paulo faliu, não tem como contratar jogador novo, bom e caro. Esse modelo de trocas é bem-vindo. Isso no passado deu bom com Goiás e Cruzeiro. É um jeito, ó. Lateral esquerdo, Enzo Wendel, e promove o Nicolas da base. Esse é o Rogério. E o Gaston Ávila, hein? Que é o último, que é o nome que tem sido também comentado aí, jogador que atua no Fortaleza e pertence ao Ajax da Holanda, Alex. Zagueiro canhoto. Zagueiro canhoto, 24 anos, pertence ao Ajax, contrata até 28. Essa semana houve uma ligação entre Rui Costa e o staff do atleta, só que o Ajax ainda está segurando essa questão, até entendendo que ele está valorizado e quer entender melhor esse cenário. Então, o staff tem recebido cada vez mais sondagens, veio um clube da MLS, veio o Real Antwerp, clube belga, que inclusive ele já jogou, também interessado. Pelo menos por enquanto, o São Paulo ainda está no páreo.
Só que o Ajax está dando essa segurada para entender se o Gastão Ávila pode surgir alguma coisa de venda dele. E aí o São Paulo estaria fora do negócio. Mas pelo menos hoje o Ajax está segurando, mas o São Paulo ainda estaria na frente dessa contratação, que essa eu pude confirmar, teve o total apoio e aval também do Crespo. O Crespo gostou muito do atleta.